Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Saúde e paz, todos vocês e seus familiares. Obrigado, coração, pela presença de vocês, tá? Espero que fiquem, como sempre, bem à vontade, né? Na nossa web aula, por sinal, mais de vocês do que a minha. Eu estou aqui só como um mero coadjuvante, tá? Obrigado mesmo pela presença e vamos embora aqui dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Bom, boa parte de vocês já me conhece, já trabalharam comigo lá atrás em elementos da contabilidade, análise das demonstrações contábeis. Outros já me conhecem, né, da aula anterior, nunca trabalharam comigo, mas tiveram a oportunidade, né, de, de assistir uma aula comigo, né, ao vivo. A nossa primeira web, essa é a nossa segunda, né? Outros, né, já tiveram a oportunidade de ver a gravação, então boa parte aí da turma já me conhece. Mas para quem não me conhece e também faz parte do protocolo, né? A apresentação do professor no início da web. Então vamos lá. Professor Robson José Silva de Santana, professor do grupo C educacional já há um bom tempo, tanto no presencial como também no EAD, né? No EAD estamos aqui desde 2017, tá? Trabalhando várias disciplinas, entre elas aqui a administração financeira e orçamentária, uma disciplina que mora no meu coração, tá? Mesmo a minha formação de início ciências contábeis, mas agora concluindo, né? Daqui a um tempinho a administração, ciência da administração. Mas antes de, né, estudar administração, né? Tá aqui na academia, vendo, né, a ciência da administração, ok? Eu já sempre fui apaixonado por essas disciplinas gerenciais, tá? Então, temos aí mais uma oportunidade de trabalhar mais uma, né? Já vimos aí análise das demonstrações contábeis, agora administração financeira, e mais na frente vocês terão a oportunidade de uma ou outra a disciplina gerencial chamada análise de custos, tá? Bom, turma, administração, né, financeira o que é que ela traz, né? Ela é muito mais ampla, né, do que ela parece, muito mais. E olha, quando a gente já observa ela, a gente faz, caramba, tem conteúdo para caramba, né? Mas conteúdo assim, tá? Para que a gente ela pode ali, né, a administração financeira, ela pode ser considerada um conjunto de práticas, né, com o objetivo principal fazer uma boa gestão dos recursos, né, tá certo, de uma empresa, né? Era ir ali, né, determinar se o seu negócio, né, tem ou não uma vida financeira saudável, né? De que forma eu posso administrar, né, a saúde financeira daquele negócio. E aqui temos instrumentos, né? Entre esses instrumentos está dentro do nosso conteúdo, que é a parte de orçamento, né? O que seria o orçamento, né? Um plano, né? Na verdade, o orçamento é um instrumento, né? Uma peça gerencial, tá? Que ajuda a estimar, tá? Receitas e despesas, né? Estimar aí as despesas, ganhos, nesse caso a receita, e oportunidades de investimento em um período determinado. Esse período pode ser um trimestre, pode ser, né, um ano, ok? Né? Eu já falei aqui no nosso último encontro, em termos de período na área pública, porque o orçamento, temos vários tipos de orçamento, tá? Temos aí o orçamento empresarial, que é o que a gente vai falar um pouco aqui com vocês, tá? Quando a gente já está com o pessoal de contábeis, com a disciplina chamada Contabilidade Aplicada ao Setor Público, a gente já vê lá o orçamento público, mas a ideia é a mesma, tá, pessoal? Essa peça, eu costumo dizer, esse instrumento gerencial, tá? A ideia é a mesma. O que vai diferenciar é onde ela vai ser aplicada, se é um orçamento pessoal, se é um orçamento doméstico, né? Se é um orçamento familiar. Então, se eu posso trabalhar esse instrumento em todos esses tipos, né? Sim, sim, sim. Mas aqui a gente vai ver a parte empresarial, tá? Empresarial, que geralmente, aí pensando em um período mais ou menos de um ano, né? Ele pode ser fracionado em meses, o que permite, né, realizar um acompanhamento mais próximo, tá? Então,
quando a gente traz aqui a administração financeira, o orçamento é um outro instrumento gerencial, tá? Para poder fazer esse, quando a gente traz, né, administração financeira como planejamento, né, análise, controle, ok? Então, a administração financeira ela é muito mais, pessoal, muito mais ampla do que ela parece já de início. Às vezes até assusta, né? Tá? Mas quando você começa a lidar, estudando, ok, você vai vendo que a importância dessa disciplina, tá? Para o mundo dos negócios, né? Principalmente aqui o pessoal, né, que tem um curso específico, né, para essa área, que é o pessoal de gestão financeira. Porque quando eu já venho para o curso de ciência da administração, já abre um leque maior, né? Tá? São vários segmentos, várias áreas que vocês estão ali aprendendo, né? Contábeis também, várias áreas, vários segmentos, que está ali estudando no curso de graduação. Já o pessoal, economia também, né? Que é os cursos de graduação. Então, ao momento de cada período, vocês terem um contato com várias áreas, com vários segmentos. Por exemplo, a turma de ADM aqui, por exemplo, com a administração da produção, que eu acho outra disciplina massa, tá? Aí vem o pessoal de contábeis, com, por exemplo, auditoria, né? Controladoria, tá? Então, várias áreas. Já o pessoal de gestão financeira, né? Tá ali, né? Naquela área mais específica. E a administração financeira, eu posso dizer que seria a base, tá? E eu já falei aqui e aqui a gente só está vendo a parte básica, né? Só para ter um conhecimento, o alicerce dessa área, desse segmento, o que seria a administração financeira e orçamentária, que a gente chama de AFO, né? AFO, Administração Financeira Orçamentária. Existe, né? Posteriormente, vocês quiserem, quem quiser essa área, aprofundar uma pós-graduação só nessa área. Aí vai ver a parte de controladoria, aí vem a parte de contabilidade gerencial, aí vem a parte de custos, tá? Então, assim, a área é imensa, e outras áreas, tá bom? Então, pessoal, administração financeira nessa disciplina que trata, né, os assuntos relacionados à administração das finanças. Lembrando que finanças é uma ciência que estuda o dinheiro. Se eu falo de finanças empresariais, o dinheiro não é privado. Se eu falo de administração, nesse caso, de finanças públicas, a gente vai estudar o erário público. Então, a administração, tá, financeira trata justamente desses assuntos relacionados a finanças das empresas e organizações. Tá? Okay? E aí vimos alguma coisa, deixa eu puxar aqui já o material na aula passada, tá? Chegando algumas mensagens aqui, deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal. Vamos rapidinho aqui, conseguindo. Pessoal, o áudio está tranquilo? Alguém está dizendo que o áudio está fugindo? Ah, aqui está normal, estou ouvindo, aqui está normal. Ah, deve ser algo pontual, não é com todo mundo não, porque poderia ser a minha internet, mas não. Áudio ok, pronto, tranquilo. Para mim está normal, normal. Ah, então é algo específico. Então, provavelmente problema de conexão, mas aí não é comigo. Beleza, pessoal, valeu, valeu. Então vamos lá, deixa eu puxar aqui. Então, né, conjunto de ações e procedimentos, tá, administrativos que envolvem, né, o planejamento, a análise, né, e o controle das atividades da empresa. O objetivo, vimos, né, também na aula passada, na nossa última web, né, o objetivo é maximizar, né, resultado, otimizar resultado. De que forma? Reduzir gastos, né, nesse caso, né, os custos e as despesas, e, né, conseguir obter mais receita. Receitas elas decorrem de vendas e prestação de serviço. Então, como é que eu consigo, né, maximizar, otimizar, aumentar o valor do meu resultado? Tá? É só vendendo, vendendo, é só prestando
prestando serviço, sim, é um ponto, mas o outro ponto, né, é conseguir reduzir gastos. E podemos citar aqui dois tipos de gastos, que seria custos e despesas. E, por sinal, é um dos nossos assuntos, né? É um dos nossos assuntos aqui. Terminologia contábil. Para as próximas aulas, né? A gente vê o que seria gasto, os tipos de gastos, né? Como investimento, custo, despesa. Posteriormente, quando eu já domino o que é custo e despesa, é que todo mundo sabe realmente, que a gente fala muito, né? Ah, eu tive um custo, ah, eu tive despesa, ah, eu fiz um investimento. Sabe que a gente está usando a terminologia de forma correta? Aqui vai ter que saber e fazer, senão você não consegue fazer uma boa leitura dos relatórios. Tá? Então, primordial esse assunto, né, para a disciplina, né, para essa área, seria a administração financeira, ok? E depois aí partir para a classificação de custos e despesas, tá? Conhecer bem quais são os tipos de custos, tipos de despesas, para daí conseguir trabalhar os métodos de custeio, tá? Os métodos de custeio, trabalhar o sistema de custeamento, tá? Ok? Que é a absorção variável, o custeio RKW, o custeio ABC, o custeio padrão, mas o nosso foco seria o custeio variável, que é justamente o custeio, tá, gerencial, onde vocês terão uma oportunidade de ver com mais detalhes justamente na disciplina de análise de custo. Pessoal, como eu já falei lá atrás, né, lá em quem foi meu aluno, né, em administração financeira, em análise das demonstrações contábeis, essas disciplinas, elas têm um elo, tá? Não tem como eu falar de administração financeira sem falar de análise das demonstrações e vice-versa. Controladoria, a mesma coisa. Análise de custo, ou também conhecida também como contabilidade gerencial, tá? Então, essas disciplinas, elas têm um elo, né? Um conteúdo puxa o outro, tá? Então, não tem como eu falar, por exemplo, de administração financeira, ó, um dos assuntos aqui, custeio variável, sem citar análise de custo, onde vocês têm a oportunidade de ver com maior profundidade. Por quê? Lá vai ver os assuntos como margem de contribuição, ponto de equilíbrio. Aí lá tem, vocês param por aqui, mas lá tem também margem de segurança, grau de alavancagem operacional. Então veja quanto assunto gerencial para se ver, né? E dominar para poder aplicar, né? No mercado, né? Nas empresas. Tá? Os assuntos que a gente vai ver hoje é aqui, essa necessidade, né? Capital de giro. Hoje, capital de giro. Mas, bom, vamos lá concluir aqui. Então, vimos aqui essa questão de aumentar, né, pessoal? Pessoal, alguma dúvida que a gente falou aula passada? Claro, quem estava presente e quem assistiu a nossa web gravada, né? Alguma dúvida em relação a esse objetivo, né? Aumentar o valor do patrimônio por meio de geração de lucros. Estão lembrados que eu trouxe aqui para vocês? Tá? Nesse momento, né, eu tenho um ADR que vai me apresentar um lucro, tá? De que forma? De que forma? Confrontando as receitas e despesas. Não foi isso que a gente falou? A receita é maior do que a receita é maior do que a despesa, eu tenho um lucro líquido do período, justamente aqui com as atividades operacionais, e daqui esse lucro ele vai aumentar quem? O meu patrimônio. De que forma? No patrimônio líquido, né, com o lucro acumulado, tá? Então, tenho toda aquela movimentação, tá? Nas minhas contas de resultado de receita e despesa, onde a receita, né, maior do que a despesa vai, a empresa vai obter aí, tá? Sua função econômica na DR, que é o quê? O resultado econômico, então eu obtenho lá um lucro, e esse lucro vai, no caso, aumentar, né, tá? A, meu valor do patrimônio, tá certo? Ok? Cadê aqui? Chega a mensagem de vocês. Ok, ok. Tudo normal. Ah, esse aqui é do som. Deixa eu ver aqui. Nenhuma dúvida.
Pamela aqui, tá certo? Tayane também, não, professor, muito bem explicado, Pamela está bem explicado, então, ótimo, turma, valeu aí, tá? Valeu, peraí que tá chegando mais gente, deixa eu aqui, Débora, Dione, Rocha chegando aqui, liberar essa pessoal para chegar aqui na sala. Tá? Então, tranquilo. Então, aquela história, né? Infelizmente, muitas empresas deixam de realizar uma boa gestão financeira, né? Uma correta administração financeira permite que se visualize a atual situação da empresa, tá? Registros adequados, permite análise e colabora com o planejamento para otimizar ó, o que eu trouxe para vocês, resultado. Como é otimizar resultado? É só vender? É só prestar serviço? Que aí obter receita? É importantíssimo isso. Mas não adianta só, tá? Eu preciso reduzir gastos, eu preciso cortar gastos, tá? Claro, de forma responsável. Então, para eu reduzir gasto, eu preciso ter esse conhecimento sobre os gastos, os tipos de gastos, tá? Depois a classificação desse tipo de gasto, como direto, indireto, fixo, variável, tá? Então, trazer todo esse conhecimento. Então, observe, pessoal, no momento que vocês estão vendo agora a administração financeira orçamentária, tem uma parte, né, que serve de base para a próxima disciplina de vocês, vai ser análise de custo. Lá atrás, quem viu a análise das demonstrações contábeis está observando agora e vai observar daqui para o final outros detalhes daqui viram lá atrás que está servindo de base. Então, reforçando, né, esse elo tá, que tem essas disciplinas tá, gerenciais, ok? Aí vimos aqui, né, só recapitulando rápido nosso último encontro, a falta, né, de uma administração financeira, né, nas empresas, né, não ter as informações corretas sobre o saldo caixa, não saber se a empresa está tendo lucro ou prejuízo. Ter ideia, né, pessoal, que ter ideia que lucro não é a mesma coisa de caixa. Muitas vezes pensa, minha empresa deu aqui um lucro, um resultado líquido do período, um lucro aqui, ó, né? Um lucro aqui de, por exemplo, 5 milhões. Aí entende que o caixa também tem 5 milhões. Esses são os três principais demonstrativos, né, pessoal? Existem outros demonstrativos contábeis, como demonstração das mutações do patrimônio líquido, né, quando fala do PL, né, patrimônio líquido, existe um demonstrativo só falando das suas mutações, caso a movimentação que ocorre lá. Existe outro chamado DLPA, demonstração do lucro ou prejuízo acumulado. Tudo isso é visto numa administração financeira mais assim, mais completa, né? Vamos dizer assim, né? O momento que você vai evoluindo nessa disciplina, porque aqui a gente vê aqui, como eu disse, a parte da base, né? Do alicerce, né? Vamos dizer, fundamentos, né? Dessa disciplina. Tem muito mais, né, conteúdo para ser, né, trabalhado, ok? Então, tem essa demonstração do lucro, prejuízo acumulado, falando justamente ali do lucro ou prejuízo acumulado ali, né, da sua movimentação, tá? Okay? Temos como DVA, demonstração do valor adicionado, DRA, demonstração do resultado abrangente, né? Então, existem outros demonstrativos contábeis, né, sendo ali pela Lei 6.404, uma lei complementar das SA, né, Sociedade Anônima, tem que ser divulgada, apresentada, e também pela NBC, a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral, a 26, que fala sobre a apresentação desses relatórios, tá? Ok? Então, mas os três principais estão aqui, que é o que a gente estuda desde lá de elementos da contabilidade, porque esse é o que traz o controle patrimonial e financeiro da empresa. Não posso deixar de ter esse, até porque aqui as contas são permanentes, né? Enquanto existir a empresa, temos essas contas ali permanentes. Então, o controle do patrimônio da empresa, que é o objeto de estudo da contabilidade, né? O patrimônio. Temos um outro que apresenta o desempenho da empresa, tá? Apresenta o desempenho da empresa, que é a DR, demonstrativo do resultado,
ok? A sua função é econômica, saber se a empresa deu lucro ou prejuízo, né? Adotando aqui receitas e despesas, contas, né, de resultado pelo regime de competência, tá? E temos aqui o fluxo de caixa, e neste caso aqui também temos receita e despesa, ele vai explicar, né, para vocês, já foi falado lá atrás em análise das demonstrações, em elementos também, mas aqui a gente dá mais um reforço para vocês, até porque há um momento que se fala aqui, né, sobre fluxo de caixa e também na parte de receitas e despesas pelo regime de competência. Então, há necessidade da gente dar um reforço, tá? Um reforço, ok? Deixa eu ver aqui chegando alguma mensagem, alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida, está bem explicado. Grupos, temos o grupo de gestão financeira. É que vai chegando as mensagens, pessoal. Aí, de vez em quando, eu abro a tela, eu tenho que abrir a tela para ver se tem alguma pergunta, participação de vocês, tá? Pronto, aqui tá tudo tranquilo, rapidinho, pronto. Tá, pessoal? Então, muitas vezes, minha empresa deu lucro, 5 milhões. Aí pensa que o caixa também é de 5 milhões. Não, de jeito nenhum. Porque são regimes diferentes, receitas e despesas por regime diferente. É por isso que eu disse, eu tenho que explicar isso a vocês, tá? Já foi visto lá atrás, tá certo? Sim, sim, Tarsila, a gente vai trazer essa explicação daqui a pouquinho, tá? Ok? Porque o regime de caixa, só adiantando, o regime de caixa, tá, Tarsila? Ele trabalha com receita e despesa, só que à vista. Eu só vou registrar nesse demonstrativo, Tarsila, ok? Quando o dinheiro entra no caixa, o dinheiro entra no caixa ou quando ele sai do caixa, né? É quando ele é à vista, né? Quando ela é à vista. Por exemplo, eu vendi uma mercadoria ou um produto e não entreguei o produto. Não entreguei, ainda está aqui na minha, né, na minha empresa. Mas o meu cliente já me pagou de forma adiantada. Ficou para passar dias depois para pegar lá o produto, a mercadoria dele. Tá? Eu já devo registrar como receita, sim, pelo caixa, porque eu recebi. Tá? Eu recebi. Ok? O funcionário pediu um adiantamento, tá? É para receber no quinto dia útil, tá certo? Mas aí, faltando 10 dias para o quinto dia útil, ele pediu um adiantamento. Beleza, eu tenho caixa, aí paguei ele, adiantei. Aí eu devo registrar isso como despesa de caixa, porque saiu o dinheiro do caixa. Deu para entender, Tarsila? Ok? Aí esses que são registros pelo fluxo de caixa quando há o pagamento e o recebimento à vista, independentemente se eu vou entregar ou não a mercadoria, se o serviço, por exemplo, foi prestado ou não, tá certo? Aqui é bem simples. Entrou dinheiro no caixa, eu registro como receita. Saiu dinheiro do caixa, eu vou registrar como despesa. Tá certo? Agora, para fechar, já que você perguntou, eu ia falar mais na frente, mas é oportuno agora eu fechar isso aqui, tá? Depois eu vou falar daqui a pouquinho da estrutura, né? Porque aí no momento, viu, Tarsila, que eu ia falar desses regimes, que eu ia falar da estrutura e ia fechar com os regimes, né? Dessa parte de receita e despesa, já que são esses três demonstrativos principais, né, do mundo dos negócios, ok? Mas você vem e fica me provocando, tá certo? Aí acaba eu não resistindo à provocação, e aí eu vou adiantar aqui de forma rápida, tá? E a DR, viu, Tarsila? Viu, pessoal? Também trabalha com receita e despesa, mas é a mesma lá do fluxo de caixa? Não. Aqui a gente trabalha com o regime de competência, tá? O que traz o regime de competência, viu, Tarsila? Atenção todos, atenção. O que é que ele traz aqui? Atenção. Ô, pessoal, calma, tá mudo, não é que eu estou bebendo água. Na verdade, estou bebendo um chazinho, tá? Chá de cravo.
Aí, a boca seca, aí foi por conta disso, tá bom? A boca seca aqui, aí o áudio não travou, não. Eu bebendo água. E, na verdade, como eu disse, estou bebendo chazinho, um chá, tá? Tô com água e chá ao mesmo tempo aqui, que eu falo. Vocês notam, né? Eu falo pelos cotovelos, aí a boca fica seca, tá? Bom, pessoal, vamos lá. O que é que ocorre aqui? Estão achando graça, é? Mas foi engraçado mesmo. Hoje ficou assim, tal, que eu não paro de falar, né? Aí quando alguns segundos sem falar, você já fica, oxe, o professor está vivo? Será? Bom, turma, regime de competência, receita e despesa, para esse demonstrativo, que tem a sua função econômica, saber se a empresa deu lucro ou prejuízo. Aqui tá, é financeira, financeira. Eu tenho que saber quanto está ali disponível, né? Tá? No meu caixa. Nesse caso aqui, a gente trabalha com as disponibilidades. Quando a gente vem aqui, ó, ativo, né? No seu subgrupo, nós temos caixa equivalente, ou conhecido como disponível, ou disponibilidade, que nesse caso, nós temos aqui, ó, caixa equivalente caixa, tá? E o que é que tem aqui no ativo circulante, conhecido como caixa equivalente caixa, ou disponível, ou disponibilidade? É o caixa, banco, tá? E aplicação financeira de curto prazo, né? Ou liquidez imediata. Quem foi aluno lá de administração financeira, comigo ou com qualquer outro professor, né, já está ligado. Ó, a gente viu isso aí um pouquinho lá atrás, tá? Então, como eu digo, ó, tem esse elo e essa disciplina serve de base para as disciplinas posteriores, tá? Então, neste caso aqui, pessoal, nesse caso aqui, ô Conceição, que bom, né? Conseguiu aí o áudio, ativar o áudio, que ótimo, graças a Deus, seja bem-vinda. Então, pessoal, o que ocorre aqui, tá? Nesse momento, quando eu trabalho disponível, eu estou trabalhando, como eu disse, o à vista, saída e entrada, é o financeiro, que é o fluxo de caixa. A receita à vista, né? Ok? E a despesa à vista, né? Tá? Que é entrada e saída. Neste caso, eu também aqui, no demonstrativo, né, ou na demonstração do resultado do período, do exercício, temos também receita e despesa. Só que aqui, atenção, atenção, hein? É pelo regime de competência. Neste caso aqui, atenção todos, atenção. Neste caso aqui, independentemente do pagamento, nesse caso a despesa, independentemente do recebimento, receita, eu devo registrar o fato gerador. O que eu quero dizer? Aqui eu não vou registrar, aqui na DR, eu não vou registrar a receita porque eu recebi. Não. E nem vou registrar a despesa porque eu recebi. Isso é feito no caixa. Recebimento e pagamento à vista é no caixa, regime de caixa demonstrativo dos fluxos de caixa. Aqui, o que eu vou registrar, viu, pessoal, é o que eu vou registrar aqui é o fato gerador, tá? É o fato gerador, viu, Tarsila? Você que pediu aí exemplo, é o fato gerador da receita e da despesa. E qual é o fato gerador da receita e da despesa, tá, pessoal? A receita é quando ela é reconhecida na venda e na prestação de serviço, tá? Receita decorre de vendas e prestação de serviço. Então, quando é ali gerada, tá? Ok? Quando é realizada, né, uma receita, uma venda, tá? Ou uma prestação de serviço, aí eu devo registrar como receita. Mas, Robson, houve uma venda a prazo. Atenção no exemplo, viu, Tarsila? Houve uma venda a prazo. Houve uma venda a prazo. Tá? Ok? Ocorreu o fato gerador da venda. Tá? Certo? Qual é o fato gerador dessa venda da mercadoria ou do produto? É eu entregar o bem deixar de ser meu. Que bem é esse que eu estou dizendo? É o meu estoque. Ele deixar de ser meu e eu entregar, tá certo, ao meu cliente. Mas ele comprou a prazo. No caso, eu estou vendendo a prazo. Eu criei um direito, né? Vou botar lá, por exemplo, cliente lá no meu ativo, ó, meu ativo circulante, o direito, né? Nesse caso, a receber, eu vou botar cliente.
tá certo? O cliente não entrou dinheiro no meu caixa, não entrou. Mas eu vou registrar como receita porque houve aqui o fato gerador da receita, que foi a entrega da propriedade ao cliente. Eu tenho um armazém, o cliente chegou, quis ali 10 sacos de cimento, eu digo, beleza, coloque ali no veículo dele, tá? Os 10 sacos de cimento, ok? E ele saiu do meu estoque, eu entreguei, mas só que ele comprou a prazo. Ele comprou a prazo, né? Houve uma venda a prazo. No meu caso, como empresa, eu vendi a prazo. Então, eu criei um direito, tá? Não entrou dinheiro no meu caixa, não entrou. Então, houve regime de caixa. Eu vou registrar alguma coisa, viu, Tarsila, lá no meu caixa? Não. Daí vou registrar lá no meu balanço patrimonial, né, como um direito lá no meu ativo circulante. Mas houve a receita. Eu vou registrar essa receita aqui, ó, pessoal, na DR, porque eu entreguei a mercadoria ao meu cliente. É a mesma coisa a prestação de serviço. Se houver a prestação de serviço durante aquele período, tá certo? Eu tenho que registrar como receita, independentemente se eu recebi ou não. É o meu caso, tá? Eu estou agora, né, concluindo o mês de julho, tá? O meu mês de julho, tá? Eu estou concluindo, tá certo? A minha prestação de serviço para receber no quinto dia útil. Se eu vou receber ou não, é outros 500. Vale salientar que o grupo C paga em dia, viu? É show de bola. Tá? Mas aí o que ocorre? Eu termino um ciclo de prestação de serviço. Eu, Robson, professor. Aí eu já devo, eu não prestei o serviço, tá? Então o que ocorre? Eu vou lá registrar como receita. Eu registro porque eu prestei o serviço. Eu não faltei o serviço. Deu para entender, turma? Então, prestou o serviço ou entregou a propriedade. O que é a propriedade? É meu estoque ao cliente, eu tenho que registrar como receita, independentemente do recebimento. Robson, pode correr as duas coisas? Você entregar a propriedade, prestar um serviço e ao mesmo tempo receber? Pode. Neste caso, viu, Tarsila? Eu vou registrar por conta da entrega da propriedade, no caso, meu estoque, deixa de ser meu para ser do cliente, não é isso? Entrego a ele. E, neste caso, eu registro na DR, como receita. E o cliente me pagou, eu recebi. Aí, nesse caso, eu registro como caixa. Pode ocorrer os dois? Pode. Mas vou fazer dois registros diferentes. Pelo recebimento, aí eu registro no caixa, fluxo de caixa. E pela entrega da propriedade, eu entrego aqui, tá? Ok? Concluindo aqui, Tarsila, a despesa pela competência, a despesa pelo caixa é por conta do pagamento à vista. Aqui não, tá? Aqui tem a ver com o uso ou consumo de um bem ou serviço. Eu usei, eu consumi um bem ou serviço, tá? Ok? Eu vou registrar como despesa. Exemplo, ok? A continha de luz, tá? A gente não consome durante o período, que é o mês, só que a gente paga, né, no mês subsequente, não é isso? Usamos o mês de julho, tá? Aquele período. Só que aí a conta chega para eu pagar no dia, por exemplo, dia 10 do mês de agosto, tá? Eita, Robson, e aí? E aí eu vou registrar na minha DR como despesa administrativa, que seria, né? É, a conta de luz, tá certo? Ok? De energia, né? Conta de energia aí, tá? Energia. Nesse caso, registrar, vamos dizer que o valor seja aí R$ 600. Então, registro aqui na DR, atenção, em despesa administrativa aqui embaixo, ó, despesa administrativa com energia, R$ 600. Mas, Robson, eu não paguei. Pagar é despesa pelo caixa. Mas você já consumiu no mês de julho essa energia? Já, porque já chegou a conta, tantos quilowatts e o seu valor, não é isso? Então, houve o consumo, houve o fato gerador da despesa. Houve o fato gerador da despesa. Então, eu tenho que registrar como despesa, tá? Ok? Que foi o consumo dessa energia, tá? Então, eu registro aqui R$ 600. Agora, no dia 10, quando eu pagar esses R$ 600, né? Ali a concessionária, quando eu pagar, aí houve uma outra despesa, mas a despesa pelo caixa. Aí aqui, ó, sai daqui das atividades operacionais, tá? O valor de R$ 600. Pagamento, né? Conta de energia, tá aqui, ó. Aí eu pago. É uma atividade
operacional, que eu já falei também no nosso último encontro. Existem três tipos de atividades empresariais. A principal é operacional, depois vem as outras duas, investimento e financiamento. São essas atividades empresariais que eu estruturo o meu fluxo de caixa. E aí, quando eu for falar de fluxo de caixa, eu vou explicar melhor essas atividades empresariais. Mas, bom, a principal operacional. Então, paguei a conta de luz, tá certo? R$ 600, despesa, pelo pagamento, fluxo de caixa. Mas eu já tinha feito o registro na despesa administrativa de energia, R$ 600, por conta do consumo. Pode ocorrer os dois? Pode. Chegou a conta para pagar dia 10. Algo me impede, né? Que eu pague antes? Não. Então, chegou a continha, está aqui pelo consumo, eu tenho que registrar na DR, despesa pela competência, tá? 600. Mas também vou registrar nesse mesmo dia, tá? R$ 600 como pagamento, despesa, fluxo de caixa. Pode ocorrer os dois? Pode. Mas um não está ligado ao outro. Por isso, pessoal, que não quer dizer que eu tenha um fluxo de caixa, por exemplo, de R$ 3.000 e meu lucro seja de R$ 3.000. Não, porque são receita e despesas diferentes, são regimes diferentes. O propósito aqui é apresentar o desempenho da empresa na DR, saber se a empresa deu lucro ou prejuízo. Aqui eu tenho uma análise, né, dessa demonstração, desse demonstrativo, né, desse relatório financeiro diferente. Aqui eu vejo margem de margem bruta, né? Margem líquida, tá? A ver como é que está. Aqui eu observo a questão do grau de alavancagem operacional, quando eu vejo aqui a questão da margem de contribuição da empresa, quando a gente puxa para a área de custo, né, um relatório mais usuário interno, aí, por exemplo, pessoal de ADM. Então, aqui eu tenho um tipo de leitura, um tipo de análise. Aqui já é um outro tipo de leitura, também é outro tipo de análise, tá certo? Ok, turma? Tá? Ficou claro aí essa parte? Entendeu, Natália? Ali, tá aí, pessoal. Thalita não, desculpa, Tarsila. E aí, Tarsila? Tarsila, ok. Pamela, ok. Ayane, ok. Rosângela, Natália, Kátia, Gisele. Obrigado, turma, aí, por esse feedback aí. Fechou aí, né? Entendeu aí essa questão, né, do Romário, nosso craque aí, ó, Romário. Anjos Carvalho aí, maravilha, turma. Obrigado aí pela participação. Além da presença, essa participação de vocês, viu? Muito obrigado. Então, pessoal, futuro administrador financeiro, tá certo? Ele tem, mesmo que for for administrador financeiro, atenção, quem for trabalhar com essa área tem que saber fazer a leitura desses relatórios. E aí já entender que o fluxo de caixa ele adota o regime de caixa, explicado aqui a receita e despesa à vista, tá? O que ocorre aqui? Eu vou ver o ciclo financeiro da empresa, saber se meu caixa tem dinheiro para pagar as contas. Não quer dizer que a empresa deu lucro, que eu tenha caixa para pagar. Às vezes a empresa tem lucro, mas não tem dinheiro no caixa para pagar quem? As obrigações, o passivo. Ou a empresa tem um lucro daquele, não tem caixa, infelizmente, que ocorre isso. Porque ela está vendendo, por exemplo, muito a prazo aqui, ó, DR, porque já esse demonstrativo, né, ele apresenta um ciclo econômico aqui, sua função é econômica, saber se a empresa deu lucro ou prejuízo. Então, aqui não quer dizer, quando eu resisto receita e despesa, foi à vista ou foi a prazo, tá? Okay? Ou, desculpe, se o pagamento foi à vista
ou o recebimento foi à vista. Não, aqui eu vou registrar o fato gerador, tá? O fato gerador da receita e da despesa. A receita, quando decorre de vendas e prestação de serviço, quando ela é reconhecida, no caso é realizada, é gerada. E a despesa, quando há o uso ou consumo do bem ou serviço, independentemente aqui do pagamento ou recebimento. Tá certo, Dione? Tá? Ok, pessoal? Independentemente. Então, eu tenho que estar ligado como é feito esse registro para que eu possa fazer justamente essa leitura, depois a análise, né? A análise e a interpretação para eu chegar à minha tomada de decisão, tá? E aí eu chego à tomada de decisão. Joia? Já aqui no balanço, nós temos um controle patrimonial. O que é o patrimonial? Todos vocês já sabem, é patrimônio, conjunto de bens, direitos e obrigações. Bens, direitos e obrigações, além de ter o patrimônio líquido como capital próprio da empresa. Tá? Então, faz esse controle patrimonial e também financeiro, né? No momento que eu estou lá no ativo circulante, exemplo, no seu subgrupo, né, disponível, né, que é o caixa, banco, aplicação financeira de curto prazo, conhecida também como liquidez imediata, tá certo? Então, temos esse controle. Pessoal, tem alguma dúvida, já que eu estou aqui no balanço, trazendo a estrutura? Na verdade, eu estava fechando essa parte aqui, né? Mas acabei adentrando ali no. Faz parte do nosso assunto de hoje. Aí, né? Mas aqui está bem claro, né, pessoal? Para eu voltar para lá, para o balanço, para a gente fechar a sua estrutura, a estrutura da DR e do fluxo de caixa, tá? Vamos ver se ainda dá tempo de eu falar hoje sobre capital de giro, tá? Eu acho que vai dar tempo, tá joia? Mas vamos aqui para fechar rápido, para não ficar quebrado o raciocínio. Alguma dúvida em relação à falta? O que que, né? O prejuízo de uma falta de administração financeira nas empresas, no negócio? Não, né, pessoal? Com falta. Muitas empresas quebram realmente, infelizmente, por conta, né, de um fator chamado carga tributária aqui no nosso país. É um fator, né, um elemento sério, né? Aí, claro, também a questão da economia, a questão da estabilidade, né, econômica, política, são outros fatores também. Mas vamos dizer assim, de como, por exemplo, um elemento, né, fator principal é a carga tributária, mas já é observado faz tempo pelo SEBRAE, através de pesquisas, tá, que não é só por conta da carga tributária, é também por falta de uma boa administração financeira, de uma questão de gestão. Por quê? Ó? Trago aqui, ó. Vou estar aqui. Não. Aqui, encontrei. Muitas empresas, um exemplo, viu, pessoal? Muitas empresas no setor têxtil e confecções começam com pessoas que trabalham ou trabalharam, né, em outras empresas da área, ou têm habilidades e conhecimentos de produção. Isso acontece também em outros setores da economia. Poucas pessoas, atenção, viu? Ó, traz aqui, né? Isso aqui foi um trecho que eu retirei, tá? De uma reportagem do Sebrae, tá? Poucas pessoas, né? Muitas empresas no setor têxtil, confecções começam, né, com essas pessoas que trabalham ou trabalharam, né, em outras empresas da área e que têm, né, habilidades e conhecimentos de produção. Já trabalhou ali 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, assim, né, detona nessa parte operacional, tá? Essa parte operacional. Aí isso acontece também em outros setores da economia, né? Citou um exemplo aqui, o setor têxteis e confecções.
poucas pessoas têm experiência em administração financeira, tá? Eu repito, isso é um trecho que eu retirei, né, de uma reportagem do Sebrae, tá? Poucas pessoas têm experiência em administração financeira e isso interfere nos resultados. Muitas vezes as atividades são iniciadas com pequenas dimensões, né? Assim, aquele pequeno negócio, né, pessoal? Aquele micro negócio, né? Começa, né, ali com ME, tá? Micronegócio ali, ou microempresa, depois começa a crescer, né? Pega ali uma empresa de pequeno porte, médio porte, e aí vai, né? Mas atenção, ó. Muitas vezes as atividades são iniciadas com pequena dimensão e conforme os negócios se desenvolvem, né? A administração financeira não acompanha, atenção, né? Coisa grande, o cara trabalha bem, conhece bem essa parte operacional, tá? De produção, o cara é bom de vender também, tá? Trabalhou muito tempo de venda, aí tem um produto que ele trabalhou e aqui, tá certo? Ele decidiu abrir o seu negócio e ali, né, ele é bom no que faz, aí começa a crescer aquele negócio, só que a administração financeira dele, ele não tem conhecimento de gestão. Ele não fez um curso de gestão financeira, por exemplo, tá? Gestão comercial, tá? Certo? Então, não fez um curso, né, de administração, ciência da administração, tá? Ok? Muito menos aí de economia, né, de contábeis, tá? Ele não tem conhecimento, não sabe o que é o patrimônio, não entende de um relatório contábil com balanço, qual é o seu propósito, né, de controle patrimonial, econômico, né, desempenho da empresa como ADR, financeiro como fluxo de caixa. Ele, né, já ouviu falar, mas ele não tem esse conhecimento, ele não tem, tá? Então a administração financeira não acompanha o crescimento da empresa, porque os gestores não têm conhecimentos necessários nessa área de gestão e se envolve excessivamente com a produção. Esquece. E muitas vezes, por não ter o conhecimento, tá? Ok? Não consegue fazer essa boa administração do seu negócio e acha que contratar bons administradores financeiros é uma despesa, algo desnecessário, algo desnecessário, tá? Ok? Muitas vezes, quando o administrador financeiro chega com informações, tá? Ok? Informações obtidas através, né, de técnicas, através de indicadores, índices, ele muitas vezes, na sua ignorância, tá? Ele acha que aquilo é só teoria, que na prática aquilo não acontece, tá certo? Aquilo não é real. E, infelizmente, ele consegue crescer por um certo ponto, né? Ok? Mas acaba quebrando, acaba quebrando. A gente vê pesquisas do Sebrae, empresas fechando com 2 anos, 3 anos, às vezes até com um ano, tá? Por conta justamente, logo de início, de um plano de negócio, ok? De depois, justamente, colocar em prática esse conhecimento, essa área, esse segmento chamado administração financeira e orçamentária. O cara não entende nada sobre orçamento. Já ouviu falar, mas não tem esse conhecimento sobre orçamento, essa peça gerencial, né, adotada tanto no universo empresarial, como principalmente também no público. Tá? A área pública ela trabalha com essa peça chamada orçamento público. Está lá na Constituição Federal, tratando sobre ela, com alguns artigos, está lá na Lei Complementar 4.320, né, de 1964, há uma lei de direito financeiro, né, tratando ali de finanças públicas, também tratando, falando sobre orçamento, tá, pessoal? Então, era um ponto aqui que eu queria mostrar a vocês justamente com essa falta, né, de administração financeira, né, adequada, que pode causar vários problemas que a gente viu na última aula. Tá? Então, as principais aqui funções da administração financeira. Tá? A gente voltar lá para os demonstrativos, né, e
detalhar mais, ok? Bom, as principais funções. Temos aí análise e planejamento financeiro, né, que é analisar os resultados financeiros e planejar ações necessárias para obter melhorias. Tá? Uma boa utilização dos recursos financeiros, né? Analisar e negociar a captação de recursos financeiros necessários. Eu citei até aqui, né, a questão do GAF, né, o grau de alavancagem financeira. Tá? Aí eu tenho que ter esse conhecimento aqui do balanço, tá? Aqui, ó, do balanço, ok? Tem que ter o conhecimento do balanço, tem que ter o conhecimento da DR, ok? Porque aqui é melhor obter capital de terceiro ou capital próprio, que é uma das coisas que a gente vai reforçar, né? Todo mundo já sabe onde fica o capital de terceiro aqui, pessoal? E onde fica o capital próprio da empresa? Onde é que fica o capital próprio da empresa, pessoal? Ele se arrisca aqui, vamos lá, capital próprio da empresa. E onde é que fica o capital de terceiro? Já me dá as duas respostas. Oi, oi, vocês estão dormindo, é? Cadê vocês? Balanço patrimonial, onde é que eu vou, né, observar o capital de terceiro e o capital próprio da empresa? Onde é que fica? Boa, me responderam aqui, passivo, patrimônio líquido, mas vamos lá, vamos ser mais específico. O passivo, seja ele circulante ou não circulante, tá joia? O passivo, circulante ou circulante, tanto faz. É capital de terceiro ou capital próprio? Estão dizendo aqui, Priscila, tá certo? Tayane, Tarsila, patrimônio líquido. É capital próprio ou capital de terceiro? Manda aí para mim. Pessoal, se errar, não tem problema, não. Esse é o momento da gente aprender, tá certo? Ah, professor, eu já vi com o senhor, mas esqueci. Vamos lembrar, não tem probleminha, não, tá? Por favor, esse é o momento da gente aprender, vamos participar. Tenham coragem. A vida, tá? O mercado é dos corajosos. Bom que a gente vai alinhar aqui. E essa participação de vocês para tornar a nossa aula mais, vamos dizer assim, participativa, né? Dinâmica e não deixar vocês dormindo. Boa, valeu, pessoal. Obrigado pela participação aí, Antônio, Priscila, Gabriela, tá? Gisele. Usuário Zoom, se identifique, tá? Ieda, Ângela, tá? Roseli, Priscila, Tarsila, Tayane. Ok? Se eu não citei o nome de alguém aqui, me desculpe. Mas é isso aí, pessoal. Perfeito que vocês trouxeram. Perfeito, perfeito, tá? Perfeito. Ó, pessoal, o capital próprio é justamente o patrimônio líquido, o capital próprio da empresa, capital social, reserva de capital, reserva de lucro, exemplo, né, de algumas contas que estão lá no patrimônio líquido, que faz parte do capital próprio da empresa. O capital de terceiro é todo passivo, seja ele circulante ou não circulante, perfeito. Ambos aí, né, são origem de recursos, estão lembrados? São origens de recursos, ou conhecido também como fonte de financiamento. Essa fonte de financiamento, capital terceiro, que é no passivo, capital próprio, também é conhecido como origem de recursos. Então, tem, né? A empresa tem essas duas origens de recursos, essas duas fontes de financiamento. E onde é que se aplica? Né? Onde é feito o investimento? Porque para a gente investir, para a gente aplicar, a gente tem que ter uma origem de recurso. Não existe aplicação e investimento sem ter essa origem de recurso. Tá certo? Essa fonte de financiamento. Então, a fonte de financiamento, a origem de recurso, a gente já sabe. Capital terceiro e capital próprio. A gente já sabe onde é que fica. Capital terceiro, passivo,
capital próprio, patrimônio líquido. E onde é que a gente aplica, pessoal? Onde é que a gente investe? No ativo, não é isso? Seja ativo circulante ou ativo não circulante. Não interessa. No ativo circulante, por exemplo, pode ser no estoque, tá certo? Ok? Já no ativo não circulante, pode ser no imobilizado em veículos, pode ser imóveis e utensílios, marcas e patentes, não interessa. Lá no ativo, onde a gente faz o investimento, onde a gente faz a aplicação. Não esqueçam que quando a gente trabalha essa disciplina, tá? E outro como análise das demonstrações contábeis, análise de custos, a gente tem que ter esse conhecimento básico, ok? Que é visto já lá em elementos, é visto em análise, mas a gente dá um reforço aqui, tá? Então a gente tem que conhecer a estrutura do balanço, trazendo essas informações. Porque, por exemplo, como eu falei, quando a gente fala de GAF, o grau de alavancagem financeira, como eu trouxe aqui, ó, tá? Captação de recursos financeiros, analisar e negociar a captação de recursos financeiros necessários, tá? Bem como a aplicação desse recurso. Mas primeiro a captação. O que é que ele está trazendo aqui, por exemplo? É justamente aqui, ó. Tá? É melhor obter capital de terceiro ou capital próprio? Aí muitos, sem ter o conhecimento, dizem logo capital próprio. E faz lógica, né? Porque é o meu próprio capital. Eu não preciso pagar juros, né? Eu chego com o meu sócio, né? Ok? Ó, vamos aumentar o capital social da empresa, vamos pegar o nosso dinheiro, tá? O seu e o meu, somar e botar lá no capital social da empresa para que a empresa aplique no ativo. Aí não precisa pagar juros. Beleza, tem uma certa lógica. Por quê? Capital terceiro, exemplo, um empréstimo, um financiamento, a gente vai ter que arcar com juros, né? Então aí eu vou, teoricamente, perder dinheiro, né? Mas não é bem assim não, viu, pessoal? Não é bem assim não. O próprio GAF, que é um indicador financeiro, ele mostra que na maioria das vezes, é melhor trabalhar com o dinheiro dos outros. É melhor trabalhar. Muitas empresas conseguem crescer, não é obtendo capital próprio, viu? É obtendo capital de terceiro. Mas para isso é o que traz aqui, ó, analisar e negociar justamente essa taxa de juros, por exemplo, ok? Para captar esses recursos, ok? Então eu chego, consigo, veja bem, eu obtenho esse capital terceiro, um empréstimo, por exemplo, por um período X, tá? Claro, aí eu vou ter que fazer a previsão das minhas receitas, como é que vai estar o meu fluxo de caixa, tem toda uma análise neste momento. E aí, no final desse período, tá? No final desse período, atenção, eu consigo pagar, tá? O meu empréstimo, pagar os juros e ainda, atenção, ó, porque quando eu pago, quem paga é o caixa, né? Mas eu tenho a obrigação, tá lá, né? Empréstimos a pagar e juros a pagar. Tá? Mas esse registro, conforme o fato gerador, que é da despesa, eu vou registrar aqui. Ó. Quando eu tenho juros, né, a pagar, eu tenho despesa de juros, que está aqui, ó, pessoal, é uma despesa financeira. Está aqui, ó, atenção na tela, é uma despesa financeira. Juros, despesas de juros, ó, a gente chama de juros passivos. Tá? A gente chama de juros passivos. Então, o que ocorre? Esses juros ele diminui. Atenção, atenção. Além lá do o caixa da empresa, o caixa da empresa aqui, ó, tá? Nas atividades operacionais, ela vai pagar aqui, tá? Certo? O caixa da empresa vai pagar os juros a pagar e o empréstimo, ok? Estou diminuindo aqui meu caixa, que é ele que vai pagar, tá? Mas no momento que ocorre o fato gerador daquele período dos juros, ok? Aí entra aqui na DR. Então, a lógica é que meu lucro vai diminuir, correto? Mas por conta de uma boa análise e negociação, atenção, viu? Atenção, eu, eu consigo mesmo, tô apertando aqui, mas travou, rapidinho, rapidinho, cadê aqui? Eu consigo, pessoal, tá? Porque a despesa, repito, a despesa financeira vai diminuir do meu lucro bruto, e claro, aqui na lógica, né, esse lucro vai ser menor. Mas mesmo assim,
dentro dessa análise, dessa negociação, eu consigo, porque esse lucro a gente já explicou, né? Ele não vem aqui para o patrimônio líquido. Eu expliquei isso ano passado, perguntei hoje de cara, alguns de vocês já, não, professor, está bem explicado, a gente entendeu, tal, maravilha. Então, o que ocorre? Eu tenho esse lucro e esse lucro ele vai aumentar o meu patrimônio líquido, mesmo eu arcando com esses juros. Então, conclusão, eu vou trabalhar com o dinheiro dos outros, meu caixa vai ter condições de pagar esses juros e esse empréstimo e eu ainda consigo aumentar, que é a ideia, né? Aqui, ó, que é a ideia, o objetivo da gestão financeira, né, ou da administração financeira, gestão financeira, administração financeira é a mesma coisa, tá certo? Aumentar aqui, ó, pessoal, o valor do patrimônio, tá? Agora, é uma bola de cristal, eu tenho uma bola de cristal para saber se vai aumentar, né, este valor, né? Eu sou adivinho? Não, não. E simplesmente é um indicador chamado GAF, grau de alavancagem financeira, que vai dizer dentro dos dados, e de onde é que eu vou obter esses dados, Ross, para trabalhar esse indicador, esse índice? Extraindo informações do balanço patrimonial, informações do balanço patrimonial, tá? Vou extrair daqui, vou apresentar no indicador e ali ele vai dizer se é maior do que um, menor do que um, igual a um. Então, dentro desse indicador, ele vai dizer, ó, é melhor tu obter capital do terceiro. Ó, é melhor tu obter capital próprio dentro desse período. Ó, é melhor você... Tanto faz, então, ser capital terceiro, capital próprio dentro desse período. Mas isso tudo dentro de uma análise, né? Tá certo? De uma negociação para obter esses recursos, tá joia? E também, onde é que eu vou aplicar? De que forma eu vou aplicar? Existe também um outro estudo, aí vem o pessoal da economia, tá? Pessoal de ciências econômicas, chamado custo de oportunidade. Né? A gente aplica esse custo de oportunidade da seguinte forma: eu tenho esse recurso, mas é melhor eu aplicar nessa área ou nessa outra área, nesse segmento ou nesse. Claro, a análise tem que ser feita num período igual, né? Não adianta aplicar, fazer uma análise de algo que vai ser em 2 anos e outro que vai ser em 4 anos. Aí não bate. Tem que ser algo que, ó, a aplicação aqui vai ser para o negócio, vai trazer um retorno em 2 anos, 4 anos. E ali o custo de oportunidade vai me apresentar aquele melhor negócio. Aquele negócio está entendendo que eu não vou deixar de ganhar. Então é melhor pegar esse recurso, aplicar, por exemplo, e aumentar meu maquinário, né, meu ativo imobilizado, tá? Ou é melhor eu aplicar no estoque, na época boa de vendas, então eu pego esses recursos, no caso, um capital de terceiro empréstimo, para aumentar meu estoque, que as vendas estão boas, um período bom de vender. Ou é melhor eu aumentar meu maquinário, né, meus equipamentos, tá? Ok? Ou na minha matéria-prima, no meu estoque de matéria-prima, tá? Então, pessoal, quem que faz isso? É a administração financeira, tá? Essa área que vai administrar isso. Então, uma boa utilização dos recursos financeiros, tá? Traz essa questão da captação e aplicação, tá? Créditos e cobrança, muitas empresas aí, tá joia? Tem áreas ali de contas a receber, contas a pagar, tá? Justamente para administrar esse recebimento e esses pagamentos. O caixa, efetuar os recebimentos e pagamentos, controlando o saldo, fazer aquela conciliação, né, bancária. Muitas empresas não fazem e aí fica perdida, ok? Organizar os registros, conferir se todos os documentos estão sendo devidamente controlados, e aí há necessidade de uma auditoria interna para poder justamente verificar todo esse controle da empresa, tá joia? Aí, como eu falei, controlar o movimento do caixa, né, os controles bancários. Então, as primeiras providências que a empresa deve tomar, pessoal, em relação às finanças são classificar, como eu já falei aqui, custos e despesas em fixos e variáveis. Tá? Mas para aí eu preciso entender o que é custo, eu preciso entender, né, o que é custo, ó. Eu preciso entender o que é despesa, principalmente esses dois aqui, a separação de custos e despesas, que são parecidos.
tá? Mais um é na área de produção, que é custo, e a despesa na área de venda, área administrativa, e depois a classificação do que é direto, do que é indireto, do que é fixo, do que é variável, ok? Portanto, definir uma entidade dos sócios que a gente chama de prolabore, tá? Diferente, prolabore é diferente de dividendos, tá? Dividendos a gente vem para cá, né? É um passivo, é uma obrigação da empresa com os sócios. Se a empresa deu lucro, se a empresa deu lucro, tá certo? Então, parte desses lucros, nada mais justo que botar, né? Dê um retorno para os sócios. Então, onde é que faz esse retorno? É justamente aqui, ó, pessoal, do passivo, dividendos, tá? E quem é que paga? A empresa, o caixa da empresa, tá certo? Então, muitas vezes, é aquilo que eu disse, não adianta a empresa ter lucro, parte do lucro vai, né, tá? Os sócios, eles investiram, né, o proprietário, os sócios, acionistas, eles investidos, é nada mais justo ter o retorno. Mas se eu não tiver caixa para pagar, o que é que adiantou ter lucro? Entenderam? Esse controle separado de cara demonstrativo, né, em sua análise, tá? Então, ó, voltando, diferente, viu? Dividendos é parte do lucro que a empresa teve, que eu vou repassar para os sócios, ou acionistas, ou proprietário. Já quando eu falo aqui de retirada de sócios, eu estou falando de prolabore, porque na uma parte, tá certo? Às vezes o proprietário da empresa, tá, os sócios, eles são gestores também. Eles estão administrando o negócio. Então, no final do período, deu lucro, ele vai receber parte desse lucro através de dividendos. Mas ele está ali todo mês administrando, organizando a empresa. Então, nada mais justo que ele também, como funcionário, tá? Ele é um funcionário da empresa, tá certo? Ele recebeu um salário. Tá? Ele não está trabalhando, então esse salário a gente chama de prolabore. Agora, o que não pode é que esse mês eu tiro 5 mil. No próximo mês, estou precisando de mais dinheiro, eu tiro 8 mil. No outro mês está tranquilo, eu vou só tirar 3 mil. Não, tem que determinar, definir qual vai ser a retirada, tá certo? Não é chegar assim. Você é um funcionário como outro, só que você está um nível maior, você está ali gerenciando. Então, você vai receber o salário, mas aquele salário X, que é justamente o seu prolabore, tá? Fazer previsão de vendas, né, fluxo de caixa, acompanhar a evolução do patrimônio da empresa, conhecer, né, essa diferença de lucratividade e rentabilidade. A lucratividade tem a ver justamente ali com a receita e a despesa, né, aquela questão que a gente trouxe agora, nessa vez de lucro ou prejuízo ali. Já a rentabilidade tem a ver com a parte de investimento, tá? Investimento, ok? Bom, pessoal, para fechar aqui o balanço, essa parte que eu queria trazer para vocês, fechar, e aqui, rapidamente, não vai dar por conta da hora, né? Tá? Estourei para lá o nosso tempo, mas aí não tem problema, sem prejuízo nenhum, como a gente ainda tem mais 3 encontros na próxima semana, aí a gente vai trazer essa parte aqui de capital de giro, mas já estou deixando uma base boa aqui. Aí aqui, rapidinho, que acho que 10, 15 minutos no máximo, a gente puxa esse assunto e aí adentra nos demais. Tá joia? A parte de orçamento também, ok? Trazer orçamento para vocês. Mas aqui fechar logo essa parte do demonstrativo aqui, tá? Do balanço rapidinho e da DR, rapidinho, tá joia? Deixa eu fechar aqui. Peço mais 5 minutos aqui da paciência de vocês. Sei que vocês todos estão cansados. Hoje é sexta-feira, todo mundo doido para largar, né? Se organizar para descansar e se planejar aí o final de semana. Só deixa um alerta, pessoal. Separa um tempinho aí no final de semana para estudar, tá? Quem está em dia, ok? Faz uma revisão. Quem não está em dia, cuidado, né? Se ajustar para ficar em dia, porque na semana é reta final, né? Depois tem as datas para entregar as atividades, tem o período de prova, né? Se ligar que a prova ela tem um início, tá? E tem um período para que vocês façam, né? Não é aquela data que X que vai fazer, não. É tipo dia 10, né? Parece início dia 10, dia 9, não sei. E tem aí 5 a 7 dias para fazer a prova. Atenção, tá? Ok? Muitos pensam que tá naquela data inicial, tem que fazer naquela data. Não. Então, para vocês se planejarem para fazer revisão, ok? Ajustar alguns assuntos, tá? Então, é interessante que esse final de semana, além de se divertir com a família, tá?
recarregar as baterias, mas é interessante separar um tempo para estudar, viu? Tá certo? Não deixa tudo para a última hora, não, senão o bicho pega, hein? Tá certo? Dia 10, né, Tarsila? Pois é, dia 10 eu acho que é no sábado, tá? Até o dia 10 eu ainda posso também puxar aula, eu posso puxar aula depois também, não tem problema nenhum, não. Eu quero puxar nesse período, tá? É o período que antecede a prova, mas nada impede, por exemplo, que numa segunda-feira, dia 12, né, Tarsila? A gente possa puxar mais uma aula, nada, tá certo? Até porque a gente já puxou, né, as principais aulas, né? A gente pode puxar uma. Não dá para puxar aula depois da semana de prova, tá? Mas no iníciozinho assim, a gente pode puxar uma extra aí sem problema nenhum, tá? Mas para a semana, até o dia 10 a gente está puxando, tá certo, Tarsila? Essa aula. Mas durante o período de prova, até do início ali, pode puxar mais uma aula. Eu não posso, não deve, é ser depois das provas, aí não faz sentido, né? Tá joia? Mas para semana a gente tem mais encontros aí. Vocês vão ter que me aguentar mais um pouco. Bom, aí fica o conselho, tá, pessoal? Separa um tempinho, não precisa ser o sábado todo, não, a manhã toda, não, mas pelo menos uma hora, 2 horas. No sábado, deixa uma horinha, no domingo, deixa mais uma horinha. Ah, domingo fica difícil, professor. Então, no sábado, tira 2 horinhas, tira uma pela manhã, tira outra à noite ou uma tarde, para não ficar assim, muito puxado, cansativo. Sugestão. Bom, pessoal, tá ciente aqui, porque eu vou falar de capital de giro, tá? Capital de. A parte de orçamento, viu, Emanuel? Que é chamado de fluxo de caixa, tá? Já falei um pouquinho, a parte, né? Está lá sobre orçamento, né? Você tem que se ligar ali no orçamento empresarial. Quais são os tipos de orçamento para que você possa falar da AV1, tá certo? Ok? Mas a gente vai falar ainda um pouco sobre. Na próxima aula, já puxo a parte de orçamento, tá? Mas eu já adianto, se você já quiser fazer uma pesquisa esse final de semana, estuda a parte de orçamento empresarial. Quais são os tipos de orçamento empresarial? Entre eles está um sobre fluxo de caixa. Dá uma olhadinha, vê o que está pedindo lá, V1, dá uma olhadinha nesse estudo que você vai fazer, tá? Porque, na verdade, eu não vou bem falar da AV1, tá? Porque a AV1 é a pesquisa de vocês, né? Vocês têm que pesquisar. Vocês aqui não vão ter o título de bacharel, né? Bacharel é o quê? Né? Bacharelado é pesquisador. Então, assim, é uma proposta muito massa do Grupo C Educacional. Jogar na V1 não aprova, né? Como muitas instituições, né? A primeira prova e a segunda prova, a V1 e a V2, né? Mas aqui não, a V1 ela deixa justamente com essa proposta de que vocês fortaleçam, tá? Esse papel de pesquisador que vocês vão ter que desempenhar no mercado de trabalho. Então, toda a primeira nota de vocês, que é a V1, não é prova, tá? E sim pesquisa, pesquisa. Então, há essa necessidade, tá certo, pessoal, de vocês pesquisarem sobre o tema. Agora, é claro, nada impede que a gente tire dúvidas e dê um complemento, tá joia? Então, por isso que eu adianto aqui, ó, estou mostrando o caminho das pedras. Dá uma olhadinha, dá uma estudada sobre orçamento empresarial. Isso vai ajudar bastante para que você desempenhe ali, né, desenvolva a sua atividade contextualizada, tá certo, Emanuel? Agora, como eu disse, faz parte do nosso conteúdo eu falar sobre orçamento. Então, na próxima semana, eu acho, pessoal, que nossa próxima aula talvez seja aí na terça-feira, tá? Vou botar à noite, talvez na terça, tá joia? Entre a terça e a quarta, a segunda-feira não sei a interrogação, mas talvez na terça e a quarta. Aí a gente puxa um pouquinho, tá? Faz parte do nosso conteúdo sobre orçamento, tá bom, Manuel? Mas se você puder já dar uma estudada, dar uma vistinha, já adianta, tá joia? Ok? Ó, Natália botando aqui a ver o que seria uma gestão financeira arrojada. Pois é, e aí, Natália? Preciso da sua resposta. A gente já falou muito aqui sobre, né, administração financeira, né? Que é a mesma coisa de gestão. Ó, administração financeira e gestão financeira, pessoal, é a mesma coisa, tá? Agora, o que seria arrojada? Traz para a gente aí. Tem alguma coisa a ver com gasto, Natália? Né? Arrojada, se é o controle sobre os gastos, será que seria algo arrojado? Né? Porque muitas vezes se deixa solto nessa questão financeira. É uma questão lógica, mas eu observo em muitas empresas, né, a coisa assim, deixa muito frouxa esse controle em relação aos gastos. Tá? Então, seria algo arrojado? Tá? Então, fica aí. Tem exemplos de muitas empresas que dá para vocês pesquisarem sobre isso aí. O próprio Grupo C Educacional, tá? É um exemplo de uma boa administração. Ó, professor, o senhor é babão do grupo. Não, tá certo? Não sou babão, não. Eu visto realmente a camisa, mas a gente tem que trazer para vocês a realidade. E o grupo é o grupo vencedor, tá? É um grupo vencedor, né? Tá? Trazer aqui como um exemplo. Então,
aí. Também, quem sabe, ver sobre o grupo sobre essa questão da administração financeira. É só jogar lá, fazer a pesquisa. Aí toma tempo, né, pessoal? É cansativo, tem que estar lendo, tem que separar para poder fazer. Tá joia, Natália? Ok? Beleza, Emanuel? Sim, sim, Priscila, eu vou disponibilizar, né? Eu estou até devendo, né? Tá? Mas nessa segunda aula sendo liberada, a gente libera já o material para a primeira e a segunda, tá certo? Isso, Rosângela, se tirar já um de 8, né? 8, 9 ou 10, claro, já facilita para ir para a V1, né? Você tirando uma boa nota na V1, né? Você já vai mais tranquilo para a V2. Essa é a proposta, né? Essa é a proposta, tá joia? Bom, pessoal, para fechar aqui, né? E liberar vocês, tá joia? A gente ir embora tentar pelo menos descansar. Ó, já tirou 8, foi? Já fez e já entregou. Maravilha, Rosana. Já 8, né? Já precisa só tirar 6 na V2. Isso não quer dizer que você vai relaxar, né? Claro, claro. Né? Mas você já vai um pouco mais tranquila, né? Tá? Não vai naquela cobrança de ter que dar um 7, um 8, 9, um 10. Então, se dedicar bastante nessa primeira, porque você já vai mais tranquilo. Porque ninguém sabe o que cai exatamente, né? O que vai cair na prova, o assunto sim, mas o que cai exatamente, as questões não sabe. Então, é uma caixinha de surpresa. Então, é bom se garantir já na AV1. Pessoal, só para fechar aqui, essa questão do circulante e não circulante, só para fechar aqui, tá? Todo mundo já sabe, o circulante ele tem a ver com o exercício social, né? O exercício social, aquela história de 1 ano ou 12 meses. Então, dentro de todos aqueles fatos contábeis que ocorrerem dentro de 1 ano ou 12 meses, é o circulante, seja em relação a direitos, algo a receber, ou seja, no passivo, algo a pagar. Não interessa, tá? O passivo é a pagar e no ativo, tá? Seria a receber, o direito, tá? Mas se tiver dentro de 1 ano, dentro desse período, tá? De 1 ano ou 12 meses é circulante. Ultrapassou esse período de 1 ano ou 12 meses, 13, 14, 15 meses, aí a gente já entra no não circulante, seja o ativo ou o passivo. Tá claro isso aí. Por quê? Quando eu for falar de capital de giro, pessoal, quando eu for falar de capital de giro, essa parte se chama, a gente trabalha com capital circulante líquido. Neste momento, a gente vai falar aqui, tá? É que a gente vai separar o que é operacional e financeiro só com o circulante. A gente não trabalha com o não circulante, tá? Nem com patrimônio líquido. Então, repito, quando eu for trabalhar o capital de giro, conhecido também como capital circulante líquido, é o momento de extrair informações só do circulante, tá? Então, ciente que o circulante é aquele período, os fatos que ocorrem, né, no período, no exercício social contábil, que é de 1 ano ou de 12 meses. Ultrapassou isso, a gente entra no não circulante, tá? Eu queria falar também hoje um pouco mais sobre o fluxo de caixa, pessoal, dessas atividades operacionais. O que seria operacional, investimento e financiamento. Mas, bom, fica sendo, não estamos atrasados, não está no prejuízo, mas a gente deixa para a próxima aula, já que a gente puxou bastante conteúdo hoje e tenho certeza que todos vocês estão cansados. Eu também, mas eu me empolgo aqui nas minhas aulas. Mas aí eu vou me segurar para que a gente deixe para a próxima aula, tá? Vai ter momento oportuno que eu for falar de orçamento, aí o fluxo de caixa, tá? Só para mostrar aqui rapidinho para vocês, nesse momento do fluxo de caixa, aí tem aqui, ó, sistema orçamentário, só aqui na tela, ó, fluxo de caixa. Então, quando eu for falar desse sistema orçamentário, em relação ao fluxo de caixa, então a gente volta para cá para falar dessa estrutura. Fechou, turma? Valeu! Brigadão por hoje. Obrigado, Rosane. Eu acho massa que vocês dizem aula top, gostou muito da aula, aula ótima, porque assim, eu fico feliz, porque não é a vaidade não, viu, pessoal? Não tem mais idade para isso não, tá? É a questão que eu digo, missão cumprida, né? Tá? Eu sei que não deu para agradar a todos, né? Alguns gostam de outro tipo de metodologia, né? De aula, a gente respeita, mas vejo que alguns de vocês, excelente, né? Obrigado, pessoal. Então, assim, repito, não encho, assim, fico feliz, é claro, mas não, vaidade fica de lado. O que fica aqui é que, graças a Deus e a vocês, que se foi excelente, se foi top, tá com vocês ter aqui, ótima, foi primeiramente a Deus e a presença e a participação de vocês. Ó, então, obrigado.
né? Missão dada, missão cumprida, mais uma web aula aqui finalizada. E aguardo vocês até a nossa próxima web aula, na próxima semana. Fiquem atentos aí aos horários. Vou tentar de tudo para colocar à noite, tá certo? Vou ver ainda, terça, né? Eu acho que a próxima é terça. Sexta, fica aí a interrogação. Vou tentar, tá? Ver esses dias e, no caso, no período da noite. Vou tentar, tá, turma? Vocês sabem que eu estou com aquele lance da minha mãe, né? Tá certo? Fez a cirurgia, é uma cirurgia bem delicada, ok? Só tem minha irmã para cuidar dela, tá bom? Mas aí a gente vai correr atrás. Saúde e paz, que Deus abençoe. Obrigado, Islane, obrigado. Saúde e paz a todos vocês, que Deus abençoe hoje e sempre. Bons estudos, pessoal. Atenção, atenção, dá uma estudada final de semana, tá joia? Ok? Mas agora vamos cuidar de descansar, tá? Até a próxima, turma. Obrigado, valeu, tchau, tchau. Obrigado pelo carinho, viu? Eu sempre quando concluo aqui, pessoal, fico aqui 10, 15 minutos lendo as mensagens de vocês, tá? Tá certo? Valeu, até a próxima. Obrigado por hoje, hein? Se cuidem.